Bom, pessoal, na aula anterior a gente falou então sobre o início dos fagócitos, a gente falou principalmente dos neutrófilos, caso você não tenha assistido, vai lá assistir. E nessa aula a gente vai entrar então nos fagócitos mononucleares, a gente vai falar especificamente de monócitos e macrófagos. Bom, então como que começa esse desenvolvimento de monócitos e macrófagos? Eles são principalmente desenvolvidos na medula óssea, como a maioria das outras células. Eles são monócitos circulantes, então eles vão estar localizados no nosso sangue, mas quando eles chegam nos tecidos, eles se transformam então em macrófagos. E aí a gente também tem alguns macrófagos que são residentes. E aí esses não são derivados diretamente da medula óssea, eles são desenvolvidos lá no período fetal e eles são derivados do saco vitelíneo ou de precursores hematopoéticos lá no próprio feto. A gente já vai falar especificamente sobre isso. E no desenvolvimento pós-nascimento é que eles vão vir diretamente mesmo da medula óssea, estimulados principalmente pelo GM-CSF, e os monócitos eles vão ser circulantes no sangue. A vida útil deles é de cerca de 1 a 7 dias, e os recrutados durante a infecção ou durante uma lesão tecidual, eles vão se diferenciar em macrófagos, que vão ser importantes lá no processo de uma resposta inflamatória, certo? Então aqui a gente tem um resuminho rápido falando de macrófagos derivados de monócitos durante uma resposta inflamatória. Eles vão ser produzidos lá na medula óssea, eles vão chegar até a corrente sanguínea no sangue, sendo monócitos, e aí eles vão chegar lá no tecido que teve algum tipo de dano ou então que foi infectado, então não apenas durante infecções, mas também durante algum tipo de dano, como uma boa pancada, alguma coisa que causou algum tipo de lesão tecidual ali. E aí esse macrófago chega no tecido, ele passa por um processo de ativação e depois desse macrófago estar ativado, ele consegue reconhecer o micro-organismo e então colocar ele para dentro por meio do processo de fagocitose. E aí quando a gente fala em macrófagos residentes em tecidos, a gente lembra então que a maior parte deles não vem da medula óssea. Eles vão vir do saco vitelino e de precursores do fígado fetal. Eles vão ter uma capacidade muito interessante chamada autorrenovação. O que isso quer dizer? Que ele está vivendo ali no tecido e ele consegue se renovar. Então esses macrófagos, eles começam lá na nossa vida fetal e eles vão se manter nesses tecidos por muitos anos. Por exemplo, cada tecido vai ter um nome diferente para esses macrófagos, como as células de Kupfer, que vai estar no fígado ou nos sinusoides hepáticos, principalmente, na verdade, nos sinusoides hepáticos, os macrófagos alveolares. Alveolares lembra pulmão, então eles vão estar lá residentes no nosso pulmão. As micróglias, que são as minhas queridinhas, que estão ali no cérebro, e diversos outros tecidos, eu vou trazer um pouquinho mais para frente. O recrutamento desses monócitos num estado estacionário quer dizer que não tem nenhum tipo de resposta inflamatória, nada aconteceu para ativar eles, para migrar até o local, eles vão ter uma baixa taxa de migração de monócitos para os nossos tecidos, mas essa baixa taxa, eles também vão lá pertinho dos macrófagos residentes e eles vão se diferenciar de monócitos em macrófagos teciduais para ajudar esse processo de autorrenovação das células de origem fetal. Então é baixa, mas a gente também tem alguns macrófagos residentes que vão ser derivados da medula óssea, certo? E aí aqui estão alguns exemplos de fagócitos mononucleares que vão se diferenciar em macrófagos em processo de homeostasia mesmo. Então a gente vai ter aqui o feto e a gente tem o saco vitelínico e a gente tem o fígado fetal. Então, do saco vitelínico, a gente vai ter principalmente os macrófagos embrionários iniciais e do fígado fetal a gente vai ter os monócitos. E depois do período pós-natal, esses monócitos vão ser diferenciados aqui da medula óssea, certo? Como eu já falei. E aqui no tecido, quais são os exemplos de macrófagos teciduais? No cérebro a gente vai ter as células da microglia, no fígado a gente vai ter as células de Kupfer, na pele a gente também tem os macrófagos da própria derme, no pulmão os macrófagos alveolares, no coração macrófagos específicos que vivem ali no nosso coração, no baço e também no intestino os macrófagos que vão estar localizados na nossa lâmina própria. Então pensa, como a gente tem uma resposta inata e ela tem que acontecer muito rápido, esses macrófagos já estão ali de sentinela prontos para agir em qualquer situação. Voltando um pouquinho para os monócitos então. Como são os monócitos em relação às suas características gerais? Eles têm cerca de 10 a 15 micrômetros de diâmetro e o núcleo, ao contrário dos neutrófilos, que é multilobular, ele vai ser em formato de feijão. O citoplasma, ele é finamente granular, então ele não vai ter aquela quantidade de grânulos que um neutrófilo tem, e ele vai ter principalmente a presença de lisossomos, vacúolos fagocíticos, filamentos citoesqueléticos. E vocês lembram que eu falei
dos CDs, que eram marcadores das células, nos macrófagos a gente vai conseguir diferenciar entre a presença de alguns marcadores comuns específicos para humanos e outros para camundongos. Então, em humanos, a gente vai ter a presença do MHC de classe 2, que é extremamente importante para a apresentação de antígeno, e mais para frente a gente vai precisar saber muito bem sobre eles, então se lembre desse nome, MHC de classe 2. A gente vai ter a molécula CD11B e a CD86, que vão estar responsáveis aí também por processos de ativação desses monócitos. Já nos camundongos, a gente tem uns marcadores um pouquinho diferentes, como CD115, CD11B, CD64. CD11B vocês podem ver que são comuns aqui os dois tipos as duas espécies, né? E a gente também tem uma certa heterogeneidade, então existem alguns subconjuntos que vão ser mais medidos principalmente por esses marcadores de CDs e pelas suas funções, e não tanto pela sua morfologia, porque se a gente colocar tudo numa lâmina e for olhar como é que eles vão ser muito parecidos. Então é por isso que a gente usa esses marcadores que vão estar na membrana da célula para poder diferenciar esses tipos de monócitos. Bom, e a gente tem alguns subconjuntos principais, que são dois. Os clássicos, ou inflamatórios, que são a grande maioria, de 90% a 95% nos humanos, e os não clássicos. Os não clássicos, eles vão fazer justamente aquele mecanismo oposto, de controle, pós-infecção, de recrutamento para poder fazer o reparo tecidual, enquanto que os clássicos inflamatórios, eles vão, obviamente, produzir mediadores inflamatórios, e eles vão ser fortes fagócitos. Então, eles vão ser recrutados rapidamente em um momento de uma infecção ou de uma lesão para aquele tecido. Depois dessa lesão, dessa infecção, eles também fazem fagocitose e reparo tecidual. E aí, nesse caso, eles fazem, inclusive, fagocitose de células mortas, de coisas que ficaram ali naquele tecido que já não fazem mais sentido. Eles também fazem o patrulhamento do endotélio. Então, lá no nosso vaso sanguíneo, eles vão eliminar micropartículas, micro-organismos, vão reparar os defeitos na barreira endotelial e vão manter, então, essa estrutura do vaso íntegra, certo? Agora sim, entrando especificamente nos macrófagos. Eles vão ser muito importantes para a resposta imune inata e também adaptativa, principalmente por meio da apresentação lá via MHC de classe 2, e vão ser importantes, então, para controlar respostas infecciosas e reparar tecidos danificados após essa infecção. Eles também vão ter aqueles dois subconjuntos principais, então vão ter os clássicos inflamatórios e os não clássicos. Os clássicos continuam sendo aqueles ativadores que vão rapidamente fazer a fagocitose, vão secretar citocinas e vão se comunicar com outras células e aumentar a resposta imunológica, enquanto os não clássicos, eles vão principalmente ficar ali, tanto no seu estado basal patrulhando e recrutando pequenas populaçõezinhas celulares para controlar essa resposta e manter todo mundo saudável em homeostase, e também vão fazer principalmente o reparo tecidual. Então, o processo de cicatriz, ele é muito importante, esses macrófagos não clássicos. Antigamente, a gente chamava esses macrófagos de M1 e M2, como se o M1 fosse o inflamatório, o M2 fosse anti-inflamatório, mas atualmente a gente já evita um pouco essa nomenclatura, até porque não é especificamente que o M1 vai fazer só inflamação, o M2 vai fazer só reparo, então essa nomenclatura já não é mais tão usada. E aí, agora entrando um pouquinho nas funções dos macrófagos, beleza, eles são importantes e você já falou que ele faz fagocitose. Vamos reforçar rapidinho, então, essa função de fagocitose. O que acontece durante a fagocitose? Ele vai aqui abraçar o micro-organismo e englobar. Então, ele faz a ingestão de micro-organismos pelo processo de fagocitose, matando, com o objetivo, né, de matar os micróbios ingeridos. Como? Ele vai formar organelas ligadas à membrana citoplasmática, que vai estar ligadinha com o micro-organismo, vai fazer a função dessas organelas com lisossomos, formando o fagolisossomo, e lá dentro do fagolisossomo vai ter a presença de enzimas e de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que vão fazer a morte e a digestão dessas proteínas dos micro-organismos por meio de enzimas proteolíticas. Então, ele vai ser englobado e vai ser morto lá dentro da célula. Mas o macrófago faz só isso? Ele é só um grande fagócito? Não. Os macrófagos residentes, eles também são chamados de macrófagos sentinelas. Por quê? Porque eles sentem a presença de micro-organismos. E aí, quando eles percebem a presença desses micro-organismos, eles querem avisar para outras células o que está acontecendo. Como? Secretando citocinas. E aí, essas citocinas, elas vão amplificar a resposta protetora contra os micro-organismos, avisando outras células ao redor do que está acontecendo. E algumas citocinas, elas também vão atuar em células endoteliais. Por que isso é muito importante? Porque elas vão
revestir os vasos sanguíneos e vão aumentar o recrutamento de outros monócitos e leucócitos do sangue para o local de infecção. Então, mais para frente a gente vai falar especificamente de como que a resposta inflamatória acontece, mas é muito importante que aconteça esse aumento do calibre do vaso sanguíneo para permitir que mais células cheguem até ali e as citocinas elas vão atuar nesse processo. Além disso, outras citocinas feitas por macrófagos ativados vão atuar também nos leucócitos e estimular a sua migração para esses locais de infecção e os danos nos tecidos. Então essas células elas são muito importantes para ter uma resposta muito rápida. O que mais que os macrófagos fazem? Eles também têm a função de piroptose. O que a piroptose faz então? Ela vai meio que matar esses macrófagos. Então os macrófagos estão ali, eles englobaram os micro-organismos, só que eles vão ativar essa via de piroptose, que é basicamente uma morte celular, só que é diferente da morte celular programada, porque ele vai jogar algumas citocinas para o meio extracelular, vai jogar algumas informações que vão ativar outras células inflamatórias. Então elas vão perceber que aquilo ali está totalmente errado, aquele microambiente está todo inflamado, tem célula morta, tem micro-organismo e vai recrutar novas células para aquele local. Então a piroptose ela vai intensificar a resposta inflamatória, que é mais uma maneira de comunicar para as outras células imunológicas o que está acontecendo no nosso corpo. E a eferocitose, que é a quarta função dos macrófagos. Além dos macrófagos fagocitarem micro-organismos, eles também removem células mortas do próprio organismo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão reconhecer as células que sofreram apoptose e elas vão englobar essas células antes que elas liberem o seu conteúdo para o tecido. Ao contrário da piroptose lá, que jogava propositalmente para fora para inflamar, a eferocitose ela impede que a resposta inflamatória seja muito, muito exacerbada. Então, ele consegue fazer esse processo de fagocitose, de restos celulares, de uma forma silenciosa, controlando aquela resposta. E esse processo recebe o nome de eferocitose e ajuda a evitar a inflamação desnecessária. Além disso, ele também remove neutrófilos que morreram após combater infecções. Porque lembra que eu falei que os neutrófilos eles vão viver mais ou menos ali por 6 dias? E é durante esse processo até que forma aquele pus, aquela coisa esverdeada de quando a gente se machuca. São células mortas, tanto células da própria pele, né, da derme, da epiderme, mas eles também vão ter muitas mortes de células da imunidade inata, principalmente de neutrófilos, e é isso também que os macrófagos acabam ajudando a controlar por meio da eferocitose. Uma outra função dos macrófagos, que essa é extremamente importante, que a gente vai certamente precisar para o desenvolver desse curso, é a apresentação de antígenos. Então, beleza, eles capturam os micro-organismos e, além disso, eles também precisam fazer o processamento desses micro-organismos em antígenos. Quer dizer, os micro-organismos, parte deles vão ser picotadinhos que vão se transformar em antígenos para serem apresentados para os linfócitos T. E esses macrófagos, por causa disso, vão atuar também como APCs. O que são as APCs? Células apresentadoras de antígeno. E essa função ela vai ajudar a ativar e direcionar as respostas mediadas pelas células T, principalmente por meio de macrófagos. E isso é muito importante porque se o macrófago ele está ali já, sentinela no tecido, ele pega o micróbio, rapidamente ele processa esse micróbio, apresenta via MHC de classe 2 para uma célula T, que essas células se comunicam, a célula T ela consegue depois já começar o processo dela de ativação e etc, tudo que vai vir depois lá na célula da imunidade adaptativa, mas ela é mediada pelas células apresentadoras de antígeno, como por exemplo o macrófago residente. Ou mesmo o circulante, que era monócito, chegou até o tecido e se transformou em uma outra coisa depois. E por fim, a nossa última função dos macrófagos aqui, que eu já comecei a introduzir, é o reparo tecidual. Por quê? Depois que a infecção passa, termina toda aquela resposta, os macrófagos precisam participar do processo de recuperação tecidual. Como? Eles vão secretar citocinas que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos, então eles vão estimular a angiogênese, eles também vão estimular a produção de colágeno e matriz extracelular, e essas ações elas vão contribuir para a cicatrização e para o reparo tecidual. Então, se você hoje se machucou e hoje tem uma cicatriz aqui no seu braço e ela tá super bem, ela tá estável, ela tá te mantendo com a barreira inata intacta da pele, é por meio dos macrófagos que fazem isso. Eu sou suspeita para falar porque eu acho macrófagos células incríveis, eu sou muito, muito, muito fã dessas células, trabalhei com elas durante o doutorado. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. Estou aqui para esclarecer e agora vai dar uma respiradinha, vai fazer um carinho no seu gatinho, porque a aula de hoje acabou. Tchau, tchau.